Shabbat Shalom, amados irmãos. Baruch Hashem, primeira porção do ano, Parashá Bereshit. Bereshit para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Adonai os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Adonai pairava por sobre as águas. Disse Adonai: haja luz, e houve luz. E aí o Eterno segue dando as ordens e criando este maravilhoso universo. Queridos, eu mandei com certa antecedência as referências da porção de hoje. Então essa porção está em Gênesis 1 até Gênesis 6:8. Temos referência nos profetas em Isaías 42, do verso 5 a 43, 10. E temos também na Brit Hadashah, João capítulo 1, verso de 1 a 5. Quantos leram a porção? Bom, então eu quero 3 colocações, no mínimo 3, 4 colocações ou questionamentos sobre a porção de hoje. Gostaria de ouvir dos irmãos questionamentos, perguntas sobre a porção de hoje. Pode ser em qualquer ponto dela. Só para eu fazer uma observação aqui. Pois não? Um de cada vez. Qual é? Por que o Eterno pairava sobre as águas? O Maxwell está perguntando por que o Eterno, o Espírito do Eterno pairava sobre as águas. Próxima pergunta. Em Bereshit 3, 22, está escrito assim: o homem tornou-se como um de nós, conectados, conhecedores do bem e do mal. Então, se Adonai criou, né, ele já fala aí como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então, eu tenho dúvida, quem que é esse nós aí? Tá, a próxima pergunta. Outra aqui é a questão de haja luz, a terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Adonai pairou sobre a superfície da água. Então disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, mas aqui nesse caso ele ainda não havia criado os luminares. Ok, próxima pergunta. Eu posso acrescentar mais uma vez, que todo pessoal pensa. Em Gênesis 5.1, Deus criou a semelhança dele, a semelhança de Adonai, macho e fêmea. Quer dizer, fora disso, não é a semelhança de Adonai. Né? Ok, queridos, Bereshit, primeiro livro, hoje chamado Shabbat Bereshit, começando aí um novo ciclo de leitura da Torá, a preciosa instrução do Eterno, preciosíssima instrução do Eterno. No princípio, Bereshit, no princípio. Queridos, o que eu quero demonstrar hoje? Desde o princípio, duas questões principais vibram no coração humano. Quais sejam? A sua relação com a eternidade e a sua relação com o conhecimento. São as duas questões que vibram no nosso coração. Primeira, a nossa relação com a eternidade. Nós temos um desejo constante em nós, ou um sentimento de que nós somos eternos. E a segunda coisa é a nossa relação com o conhecimento. Nós queremos cada vez mais aprender e aprender. Todavia, o que nós vemos aqui no relato de Bereshit é que Adão
ele acaba sacrificando a sua sede pela eternidade, pela sede do conhecimento. E aí, queridos, ou seja, nós, seres humanos, nós somos muito mais constantemente atraídos pelo conhecimento do que pela noção de eternidade. Querem a prova? 5 perguntas foram feitas. Nenhuma foi sobre eternidade. Todas foram sobre conhecimento. Ou seja, continuamos tal qual Adão. E aqui, queridos, eu chamo a atenção por quê? Porque no capítulo 3, onde ocorre a queda, o Eterno dá a provisão, ele dá ele já estipula a forma como o homem seria resgatado para que pudesse ter novamente a vida eterna. Vejam bem, mais de 5.000 anos, quase 6.000 anos depois, nós continuamos ávidos por conhecimento. E como que fica a nossa vida eterna? Como que fica a nossa salvação? Perguntas que foram feitas. Essa pergunta, em que ela vai contribuir para a minha salvação? Então, mais uma vez, queridos, atentemos em nome de Yeshua, atentemos para a nossa vida prática. Nós precisamos da aprovação de Adonai e nós não seremos aprovados por termos conhecimento pelo conhecimento. Nós seremos aprovados por praticarmos aquilo que sabemos. Não é um montante de conhecimento. Não adianta. No mundo a gente fala muito isso, né? É melhor aquilo que é mal feito do que o perfeito. Muitas vezes a pessoa fica esperando até ter tudo perfeito para fazer. Não, faça, erre, mas faça. Ou seja, vai tentando até acertar. Não é quem quer faz, quem não quer fica esperando. E com relação à vida com Adonai, queridos, nós temos tantas coisas para praticar, coisas que nós já sabemos, e aqui nós estamos no princípio. Nós sabemos que o Eterno, Ele cria todas as coisas e Ele atribui a nossa responsabilidade. Ou seja, qual é a parcela de responsabilidade humana na criação? Né? Nós temos aqui, quando Ele nos cria a imagem e semelhança dEle. Imagem e semelhança dEle. E aí o Evandro fez uma pergunta que convém aqui destacar. Com relação à criação, né? Onde que está, Evandro? 3:22. O fação 3:22? Isso, não, 22. Ele perguntou se... Não, tá, mas o façamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 1:26? Esse é o 5.1. Não, ok, só um minutinho. Ok, 1:26, presta atenção aqui, gente. Isso, inclusive, é tema de doutrina de trindade, que não tem nada a ver, pelo amor do Eterno. Doutrina de trindade, gente, foi instituída pelo romanismo. Foi introduzido, leiam os concílios, principalmente o concílio de Nicéia. Então, algo que foi modificado, foi falado hoje na mesa ali acerca do homem da iniquidade, do anticristo ou do antimachia. Gente, o antimachia já veio. João, lá em 1 João, fala que muitos antimachia já surgiram e estão no nosso meio. O que é ser antimachia? Tudo que contraria o ensino do Machia. É óbvio. Então, tudo que é contra a Torá é um anti-Machia. Isso já aconteceu e acontece, está acontecendo até hoje. Os ensinos hoje estão deturpados. Aqui, eles pegam Gênesis 1:26 para dizer, olha aqui, está no plural. Isso significa, façamos, é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Pelo amor.
Contextualizem o verso, veja bem, 1:26. Veja bem, a partir do verso 24, vamos voltar só um pouquinho para tentar contextualizar aqui. Houve tarde amanhã, o quinto dia. Disse também Adonai: produz a terra, olha aí, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Adonai os animais selváticos, segundo a sua espécie, animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Adonai que isso era muito bom. Queridos, no verso 13, prestem atenção, o Eterno, ele vai dando ordens aqui, começando, né, haja luz, e a luz, e houve luz. No verso 13, 12, a terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie. Aí 13, houve tarde amanhã no terceiro dia, disse também, haja luzeiros no firmamento do céu. O Eterno está dando ordem aqui para tudo aquilo que ele está criando, para todo o universo, e aí isso vai se cumprindo. Então, quando chega aqui no verso 26, façamos. Com quem o Eterno está conversando aqui? Com a própria criação. Ele está falando aqui com a terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme... Gente, de que nós somos compostos? Com a terra, água. Quanto por cento do nosso corpo é água? Então nós somos o quê? Nós somos pó, nós somos feitos do pó da terra. O Eterno está dizendo para a própria criação, façamos o homem. Tanto é, olha o verso 27. Se fosse então 3 pessoas, quem criou aqui no verso 27? O que está no verso 27, gente? Deus criou a humanidade à sua imagem. Pronto, criou Adonai, pois o homem à sua imagem. Não está falando aqui que criou a Trindade, criou o Pai, o Filho. Não, criou Adonai, singular. Criou Adonai, pois o homem à sua imagem. A imagem de Adonai o criou, homem e mulher os criou. Outra coisa que o Evandro pontuou: homem e mulher, macho e fêmea. Gente, essa é a ordem da criação para todo ser criado. Todo ser criado, macho e fêmea. É assim que o Eterno nos aponta aí a perpetuidade das espécies, até o momento que ele fará ou renovará todas as coisas. Mas essa é a sustentabilidade do Eterno. Então nós temos que ter sabedoria e pegar esses princípios. Quais são os princípios de aplicação para a nossa vida? É o que eu falei, a nossa sede de conhecimento, ela não pode superar, ela não pode se sobrepor o nosso desejo, a nossa sede pela vida eterna. Será salvo, irá para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, aquele que praticar o pouco que sabe. O segredo não é, eu tenho que aprender tudo para cumprir tudo. Não. À medida que eu vou aprendendo, eu vou praticando. Isso é que verdadeiramente conta. Então, queridos, o Eterno, ele cria as coisas e nos coloca a nós como guardiões, daquilo que ele cria. Ou seja, ele nos dá agora uma responsabilidade dentro da sua sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. E claro, nós temos que agir com responsabilidade, com ética, em relação a esse ambiente que o Eterno coloca para nós, que ele cria para nós. A imagem dele, olha gente, a dignidade que o Eterno nos dá. A nossa dignidade é termos sido feitos à imagem do Eterno. Esse é o segundo ponto. 2º ponto. Então, queridos,
nós devemos ter respeito uns pelos outros, compaixão uns pelos outros, empatia de uns para com os outros. Né? E nós fomos feitos seres gregários. O que é isso? Né? O objetivo do Eterno aqui no Éden, quando ele cria Adão e Eva, que ele dá a ordem para crescer e multiplicar, ele queria uma família de muitos filhos semelhantes ao homem perfeito. Só que esse homem perfeito, o primeiro Adão, ele se torna imperfeito. E aí nós temos então agora o plano do Eterno para retificar as coisas. O homem, por conta da sua desobediência pela queda, agora tem que buscar a sua redenção. Então houve a queda, de forma que deliberada, uma desobediência. O homem simplesmente, diga-se espécie, Eva primeiro, depois Adão, de forma deliberada, escolhem desobedecer. E ao escolherem desobedecer, aponta a nossa fragilidade, essa fragilidade humana, e a nossa a nossa inclinação para o erro. Inclinação para o erro. Tinha uma ordem clara do Eterno: vocês podem fazer tudo aqui, pode fazer tudo isso, só não vão fazer isso. E eles vão exatamente naquilo que não poderia ser feito. Dentre o universo criado, né, com infinitas possibilidades, eles abrem mão de todo esse tesouro, de toda essa riqueza, para fazer exatamente uma única coisa que não poderia ser feita. Isso nos traz outro princípio, né, que muitas vezes nós perdemos o nosso tempo, né, perdemos a qualidade de relacionamento com a nossa família, né, os pais com os filhos, com a esposa, por causa de algo que efetivamente não vale a pena. Por quê? Porque nossa inclinação ela está sempre para aquilo que não vai nos levar ou vai fortalecer aí o nosso relacionamento com o Pai. Mas a boa coisa aqui, queridos, é que o Eterno nos dá aqui uma oportunidade de techuvá, de arrependimento, de mudança de atitude, né? E aí nos proporciona a reconciliação, aqui no capítulo 3. Então, queridos, qual que é o princípio? Aquilo que comentamos há pouco, uma disposição contínua em termos e cultivarmos uma comunicação aberta, né, tanto para com Adonai quanto para os irmãos. Né? Confessemos os nossos pecados. Né? Se é algo direto, uma afronta direta à instrução do Eterno, confesse os pecados a Adonai. Se ofendeu alguém, se tem um dano colateral, confesse também ao irmão, peça perdão, reconcilie, ou reconcilie-se. Né? E aí também nos ensina tanto o perdão de Adonai com relação ao erro, como também a nossa capacidade de perdoarmos uns aos outros. Isso, queridos, são princípios práticos. Né? Isso é que nós temos que buscar numa leitura da Torá. O que a Torá está me dizendo? Ela está me contando uma história, porque senão nós vamos ficar na superficialidade da história, sem compreendermos aquilo que efetivamente vai nos proporcionar uma aprovação, tanto como ser humano, numa relação horizontal aqui embaixo, de uns para com os outros, quanto uma relação vertical para com o Pai. Nós temos na sequência aqui, queridos, eu vou dar uma pincelada porque realmente o tempo é exíguo e é uma porção extremamente rica. Né? E o nosso tempo também já está um pouco adiantado. Então eu vou dar uma pincelada, tá bom? Aqui nós temos na sequência a história de Caim e Abel, nos alertando para alguns perigos. O primeiro perigo, qual é?
O que fomentou o primeiro homicídio da face da terra? A inveja. Então, essa história, ela nos alerta para os perigos da inveja e da falta de comunicação nos relacionamentos familiares. Gente, Maria Lúcia fala que eu tenho que melhorar a minha comunicação. Como está a nossa comunicação no seio familiar? Estamos falando aquilo que precisa ser dito? Estamos pontuando? Estamos sendo transparentes? Estamos agindo com a kavaná, com a intenção correta dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos? Há algum sentimento que nos perturba? No seio familiar, notamos alguma coisa de anormal, uma inveja talvez, ciúme, alguma coisa do tipo? Então, queridos, aqui nós temos um episódio que nos alerta para essa nossa inclinação de sentirmos algo que eventualmente pode nos fazer pecar. E diga-se, pecado é a transgressão da Torá. 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. Aquilo que não está relacionado na lei não é pecado. Isso é o princípio da legalidade de Adonai. É pecado aquilo que a Torá nos diz que é pecado. Pois não. Nessa época ainda não tinha sido entregue a Torá, né? Então eles não sabiam que era pecado. Boa pergunta. Mas aí é claro que a Torá já existia. É óbvio que a Torá já existia. A Torá não existia na sua forma escrita. Se não houvesse a Torá, como que Adão saberia o que era pecado? Aqui, no diálogo com Caim, o Eterno fala o que com Caim? Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, noção plena do que é pecado. A Torá no coração. Antes dessa transgressão, todos sabiam exatamente a Torá. A Torá estava no DNA, no nosso DNA. Tanto que Noé fez separação, né? Exatamente. Pois não. Assim, não sei se eu entendi certo, né? Mas o Eterno foi o primeiro a praticar o Shema, né? Quando ele nos ensina a falar com nossos filhos, ele ia no Éden, visitar Adão, acredito que fazendo isso, ensinando ele a lei dele. A Torá ela é perpétua, ela é transcendente. Então, certamente é um princípio válido para todas as eras. Aquela coisa de ordenar a sua casa, inculcar na cabeça dos seus filhos, dos nossos filhos, melhor dizendo, qual seja a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai, sem dúvida alguma. Cada ser humano ele recebe essa ordem do Eterno de instruir os seus filhos de acordo com a Torá do Eterno, de acordo com a vontade do Eterno. Então, queridos, aqui nós temos uma situação muito grave com Caim. O que fez com que Caim efetivamente matasse o seu irmão. Um sentimento vil que resulta numa perda de 1/4 de geração. Olha que loucura. Ele não matou apenas Abel. Ele matou toda a geração de Abel. Quantos milhões de pessoas existiriam a partir de Abel? É por isso, queridos, que o homicídio é um dos pecados mais graves da Torá. Por quê? Porque a pessoa não elimina uma vida, ela elimina gerações.
No capítulo 5, nós temos aqui a genealogia de Adão. E temos já, no início do capítulo 6, apontando já a corrupção do gênero humano, né? E o Eterno aqui fazendo um pacto com Noé. Então, queridos, essa porção, em cada capítulo, né, do 1º ao 6º, até o verso 8 do capítulo 6, ela nos chama a atenção, principalmente para refletirmos sobre a nossa posição no mundo e no reino. Né? Porque aqui está tanto a criação perfeita, quanto a imperfeição humana, em decorrência aí da nossa Yetzirah, da nossa inclinação para o mal, que resulta na desobediência para com Adonai, e ao mesmo tempo que recebemos de Adonai o antídoto para que nós promovamos aí a reconciliação com Ele. Então, mais uma vez, atentemos para o que é eterno, atentemos para as instruções do Altíssimo, no sentido de levarmos uma vida ética, responsável, de atuações práticas. Mais uma vez eu digo, nós não seremos cobrados pelo conhecimento da Torá, nós seremos cobrados pela prática da Torá. Aquilo que nós já sabemos, nós estamos praticando. Então é isso que verdadeiramente importa. Queridos, lá em Hebreus capítulo 4, verso 2, fala assim: porque a palavra de Adonai é viva e eficaz. O que é ser eficaz? Ela produz efeitos. Então essa é a palavra de Adonai, ela produz efeitos. Nós começamos lendo o Eterno dando ordens, a palavra dele produzindo efeitos. Haja luz e houve luz. Faça isso, e aqui foi feito. Né? Então a palavra dele é viva e eficaz, ela produz efeitos, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de fazer divisão entre alma e espírito, entre juntas e medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, queridos, a palavra, ela é capaz de discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Gente, isso não é outra coisa senão termos uma vida absolutamente transparente diante do Eterno. Nós aprendemos que o Eterno tudo sabe, que Ele tudo vê. E nós estamos aqui declarando que queremos cumprir a palavra do Eterno, que estamos nos empenhando para cumprir a palavra do Eterno. Então saibamos disso, que a palavra dele é apta para discernir os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Ou seja, o Eterno sabe a nossa kavaná, a nossa intenção. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Olhando para Caim, o comportamento de Caim, o Eterno já sabia. O pecado já à porta, ou seja, você está prestes a cair. E olha o que a palavra do Eterno faz. O seu desejo, Caim, será contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Ou seja, recebeu uma advertência direta do Eterno e recebeu também a solução. Ou seja, domine, governe. Você foi feito à minha imagem e semelhança, governe sobre o seu desejo. O seu desejo está querendo te matar. E o que acontece?
simplesmente ignora a palavra do Eterno e pratica a sua própria vontade, dando cabo, dando um fim na vida humana, matando o seu próprio irmão. E como disse, não foi só o irmão, né? Toda a descendência do irmão. O sangue da descendência ficou sobre Caim. Claro, claro. Nós vemos algo semelhante acontecendo no nosso povo. O nosso povo ele presta culto a Adonai, com reverência, com kavaná, de acordo com a Torá, e vemos os inimigos também, querendo ou não, descendentes de Abraão, Sim. querendo exterminar o nosso povo. É um tipo de inveja, é um ódio gratuito. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Qual que é a motivação disso, né? Por que está havendo essa perseguição agora com o nosso povo? Né? Inveja. Inveja. Né? E isso já foi, obviamente, previsto e predito pelo próprio Eterno. Né? Essa inimizade. Agora, tudo isso que fruto também de um ato de desobediência. Queridos, não tem como. Ah, mas o Eterno é amor, o Eterno é misericordioso. Sem dúvida nenhuma, isso é indiscutível. O Eterno é amor, o Eterno é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é perdoador, tudo isso. Mas também Ele é justo. Ele aplica a sua justiça. E Ele não nos livra das consequências do nosso pecado. Ele nos perdoa, mas as consequências ficam. Vejam o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo agora, exatamente por causa de consequências do pecado. Consequências do pecado. São inevitáveis. E são de certa forma boas, porque é para evitar a perdição, que haja reconhecimento e retorno. Exatamente. Então, queridos, a palavra sendo viva e eficaz, essa palavra que cria todas as coisas, né? Sendo viva e eficaz, nós temos o privilégio, né, de estudarmos, de compreender essa palavra e de colocar em prática na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 6, versos 9 a 11, em termos de aspecto prático, eu falo que, mais uma vez eu registro, que eu amo a Brit Hadashah, exatamente porque a Brit Hadashah me aponta, me dá todos os exemplos, todos os exemplos. Às vezes a Torá, nós lemos a Torá e ficamos carecedores de aspectos práticos. E aí vem a Brit Hadashah e fala exatamente como praticar a Torá, como obedecer o mandamento. 1 Coríntios 6, 9 a 11 fala assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino? Não se enganem. Os que praticam, e aí vem falando, olha, os que praticam imoralidade sexual, imoralidade sexual está lá no capítulo 19 de Levítico, né? Relações sexuais ilícitas. Então, a imoralidade está na Torá. Mas em Paulo fala, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores, os extorsores, não herdarão o reino de Adonai. No entanto, isso é o que alguns de vocês foram, mas vocês foram lavados, santificados, declarados justos. Olha aqui, queridos, a declaração de justo, por meio de quem? Do Mashiach e Yeshua, prometido onde? Lá em Gênesis 3,15. Percebe? Em Gênesis 3,15, que é exatamente a porção de hoje.
O Eterno nos promete aquele que nos daria o livramento. O segundo Adão, o primeiro Adão peca, o segundo Adão nos reconcilia, nos dá aí o ministério da reconciliação. A palavra também é clara nisso. E o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo, dando-nos o ministério da reconciliação. Esse é qual referência? Do ministério da reconciliação? Não, não tem problema agora, não achei que era pra isso. Não, Gênesis 3,15 é o outro. É a promessa do Messias, né? Gênesis 3,15. Depois eu te passo. Tá bom. Então, queridos, nós fomos lavados, santificados, declarados justos no nome do Mashiach e Yeshua, mediante o Ruach HaKodesh. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então nós temos lá a queda, apontando a nossa irresponsabilidade, apontando a nossa inclinação para o mal, mas com uma solução. Eu não aponto o Eterno dizendo, né? Eu não estou apontando apenas o problema, eu estou dando também a solução. Escolha a solução. Né? Tal qual, quando ele dá a Torá, ele declara: eis que põe diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham uma vida, escolham uma bênção. Então aqui, escolham o antídoto. Escolham a solução que eu estou lhes apresentando. E isso é maravilhoso, maravilhoso. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 8, fala assim: ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês, até a certo ponto, para não ser severo demais no que eu digo. Esta censura da parte da maioria é suficiente para essa pessoa. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo, bondosamente e consolá-lo, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele. Então aqui Paulo nos dá agora o conceito de corpo, e quando alguém erra dentro do corpo, nós devemos perdoar se houver reconhecimento. É óbvio que o perdão, a reconciliação, ela está atrelada a uma declaração de vontade nossa. Não é simplesmente eu sou perdoador. Eu sou perdoador. Nós temos que ser perdoadores? Sim, claro, nós temos que ser perdoadores. Agora, de forma indistinta, não, daquelas pessoas que pedem perdão. Elas estão pedindo perdão no corpo, no mesmo propósito, reconhecendo o que erram, sobretudo dada a nossa responsabilidade mútua de uns para com os outros. E aliás, invocando mais uma vez a história de Caim aqui, o Eterno fala assim: onde está o teu irmão? E o que Caim responde? Sou eu, sou guardião. Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? E aí, somos ou não guardiões uns dos outros? Essa, gente, é a beleza do corpo, da vida que o Eterno nos proporciona. Por isso, aqui na Brit Hadashah fala tanto do corpo edificando, não destruindo, edificando o corpo. O corpo edifica o corpo. O corpo melhora o corpo. O corpo corrige o corpo. O corpo estimula o corpo. Isso é edificação, conservação até o dia final. Até o dia final. Fato é, queridos, que essa poderosa palavra do Eterno, todas essas instruções, que nós estamos declarando aqui que ela é viva e eficaz, ela está plenamente à nossa disposição. Lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala com Timóteo: Timóteo, apresenta-te a Deus aprovado,
como alguém, como um homem que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Timóteo, esse é o padrão de um homem de Deus, né? Esse é o padrão. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeira coisa, apresenta-te aprovado, como alguém que não tem nada do que se envergonhar, que maneja bem essa preciosa palavra. Esse manejar aí é no sentido de manejar uma espada, né? De manejo de uma espada. A palavra é espada, né? Então, sabe manusear bem essa espada, né? Para discernir as coisas sobre tudo. Se manejar também, colocar ela no seu contexto original, saber ali a cultura ali. Sem dúvida. Exatamente. É um manejo com o propósito correto, com o objetivo correto. Tem uma direção. Né? E quando Paulo fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, qual era a palavra da verdade dada até então? Entendeu? Claro que é a Torá. Óbvio, né? E depois ele fala, todo lá no capítulo 3, verso 16, toda escritura é inspirada. Qual escritura? Entendeu? Então, o que existia naquele momento era a Torá. Ou melhor, a Taná também, né? A Torá e os profetas. E Paulo fala isso lá em Atos: eu vivo de acordo com tudo que está plenamente registrado na Torá e nos profetas. Ou seja, vocês estão me acusando de quê? Eu estou obedecendo tudo que está na Torá e nos profetas. Essa é a minha fé, essa é a minha imuná. É Paulo declarando isso. Ou seja, né, ele não tinha uma razão justa para que ele fosse de fato acusado. Queridos, a gente fala sempre isso, né? Para que essa palavra ela faça diferença na nossa vida, ela precisa ser lida todos os dias. Muito mais do que lida, praticada. Exatamente, praticada. Agora, nós vamos praticando aquilo que nós vamos aprendendo. Josué 1,8 fala assim: este livro da Torá deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz alta. Olha aí, gente, uma direção clara de como ler a Torá. Leia-o em voz alta, dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Assim seu caminho será bem sucedido e você agirá de forma sábia. Josué 1,8. Olha que palavra maravilhosa. Então, a palavra está à nossa disposição. Leiamos essa palavra, pratiquemos esta palavra de forma constante, diuturna. Né? Essa é a bússola que nós temos que consultar a todo momento. Brit Hadashah, Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, diz assim: estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitemos o nosso tempo. Nós estávamos, gente, voltando aqui lá em Jerusalém, né, postando aí durante a semana, o José até fez essa pergunta hoje, né, o contraste dos acontecimentos. Nós estávamos postando a semana inteira a alegria do nosso povo com a festa de Sukkot. E de uma hora para outra,
né? No último dia da festa, o último e grande dia da festa, o dia da Simchat Torá, a alegria da Torá, que seria o 8º dia da festa, né? Começaram os ataques logo de manhã. Começaram os ataques e aí isso foi um obstáculo para que essa maravilhosa festa fosse consumada da forma como o nosso povo havia planejado. E nós estávamos lá para testemunhar e para participar dessa festa. Né? Só que foi frustrada. Né? Foi frustrada. Então, por quê? Olha aí, os dias são maus. Os dias são maus. Nós não sabíamos que aquilo aconteceria. Né? Infelizmente aconteceu. Então, graças ao Eterno, nós aproveitamos bem os dias anteriores. Mas isso também nos aponta aqui para o cuidado do nosso dia a dia, para nós aproveitarmos da melhor forma possível, fazendo aquilo que é da vontade de Deus e praticando aquilo que nós temos aprendido. Salmo 119, já estou terminando. Salmo 119, 97, uma declaração do salmista. Diz assim: como eu amo a tua Torá. Como eu amo a tua Torá. Nela eu medito o dia inteiro. Salmo 119. 97. Percebo que o nosso povo ele também foi longânimo por anos, sofrendo ataques e simplesmente só se defendendo. Ao ponto de que quando perguntava sobre a segurança de Israel, as nações sempre vê Israel como um lugar perigoso. A Aline mesmo em Israel fala: gente, estamos num lugar super seguro. Sem dúvida. Todos têm aquela paz, aquela segurança, porque Israel sempre investindo na segurança, né? Uhum. Chegou um ponto que agora Israel tem que responder, porque senão as coisas se agravaram. Salmo 1, de 1 a 3. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não pisa no caminho dos pecadores, nem se assenta com um grupo de zombadores, escarnecedores, são zombadores. Sabe o que é uma pessoa zombadora? Uma pessoa que é indiferente à palavra do Eterno, que para ela tanto faz, ela não leva a sério, ela não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o corpo. Essa é uma pessoa zombadora. Aquilo que sempre falamos, gente, nós temos que sair de cima do muro. Né? A palavra fala lá em Apocalipse: seja frio ou seja quente. Né? Mas porque, se você for frio, eu sei que você é frio. Se for quente, ótimo. Agora, porque és morno, ou seja, não é frio nem quente, eu estou ao ponto de vomitar. Ou seja, uma pessoa morna, ela causa vômitos em Deus. Que o Eterno tem misericórdia de nós, queridos. Amém. Porque nós temos que nos posicionar no reino. Amém. A palavra fala que os covardes, isso é covardia. Uma pessoa relapsa, omissa, que não assume uma identidade nem responsabilidade. Essa pessoa não herdará o reino. Não sei o que eu estou dizendo, não é a palavra que diz. Os covardes não herdarão o reino. Isso integra a nossa identidade. E nós não devemos nos assentar com pessoas zombadoras. Isso é uma pessoa zombadora. Mas o nosso prazer tem que estar na lei de Adonai. E nesta lei nós temos que meditar de dia e de noite. E aí seremos como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizermos. Não está dizendo aqui, se alguma coisa que fizermos será bem sucedido. Tudo quanto fizermos será bem sucedido. Queridos, essa é a nossa responsabilidade que o Eterno nos apresenta. Bereshit, hoje é chamado Shabbat Bereshit, Shabbat do começo,
de um novo começo. O Eterno está nos conclamando a voltarmos, a fazer techuvá, a assumirmos a nossa identidade, a nossa responsabilidade no reino. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos capacite para que efetivamente nós possamos praticar aquilo que temos aprendido e assim contribuirmos dentro de um conceito de corpo, para que sejamos todos ao final aprovados. Shabbat Shalom a todos. Baruch Hashem.